O nosso tema de hoje visa analisar os critérios de noticiabilidade no fazer fotojornalístico e no fotojornalismo. Ele visa analisar como o fato vira notícia, como ele vai para os jornais que a gente eventualmente vê nas bancas. Ele analisa também todos os critérios de noticiabilidade e de fotojornalismo que vão parar nos jornais e que são as notícias que a gente está habituado a ver todos os dias. Para começar o nosso tema, nada mais necessário do que a gente tratar dos antecedentes do fotojornalismo. Bem, a necessidade de saber das notícias do dia a dia se tornou uma necessidade humana mesmo. Nós temos a necessidade de saber tudo que nos acontece à nossa volta. Antes da escrita, os nossos antepassados já relatavam e registravam o seu dia a dia. Como eles faziam isso? Através de pinturas rupestres que ficavam registradas nas suas cavernas. No ano de 40 a.C., as notícias ainda eram circuladas de boca a boca. Isso era muito antigo, né? Já no ano 8000 a.C., com o desenvolvimento do Homo sapiens, já era possível os encontros entre pessoas que trocavam suas experiências, suas informações, e daí surgiam-se as notícias mais da forma boca a boca, como era anteriormente. No ano 145 a.C., para se saber alguma notícia era necessário ir ao fórum. Isso parece ser um pouco louco, mas era impreterivelmente necessário ir ao fórum para saber de qualquer acontecimento local. O primeiro jornalzinho feito naquela época foi justamente um boletim oficial, que nele eram contidas informações como leis, deliberações do Senado, alguns decretos e alguns acontecimentos locais mesmo. Bem, no século XV, na Alemanha, Georg Gutenberg ele desenvolveu um tipo de prensa móvel, que a partir disso foi possível a existência da imprensa naquela época. Bem, o primeiro registro de notícia, de reportagem, foi de um torneio esportivo. Ele foi considerado a notícia mais antiga, o primeiro registro de notícia daquela época. O jornalismo naquela época tinha um grande desafio. As pessoas não tinham costume em ler notícias, elas tinham costume de ouvi-las. Naquela época, o jornalismo era baseado no jornalismo impresso, então, óbvio que era necessária a leitura das notícias. E por isso é considerado um grande desafio, porque as pessoas não gostavam de ler. Para isso, existiam, depois daquela concorrência que foi citada anteriormente, das pessoas divulgarem as notícias boca a boca nos anos antes de Cristo, surgiram os novelistas. Quem eram esses? Eram sujeitos que eles se concentravam nos vilarejos de Paris e ao redor deles se juntavam pequenas multidões para ouvir as notícias do dia, os acontecimentos locais. Eles narravam todas as notícias. Daquela forma era super legal para o pessoal daquela época, porque eles não tinham justamente o costume de ler. Ouvir pelos novelistas era muito mais interessante. No século XVIII, surge o primeiro jornal de sucesso em Paris. Para acompanhar a evolução do jornalismo, que começa a ter fins lucrativos, que começa a se tornar um negócio, foi necessário investir em maquinários, em máquinas de impressões mais rápidas, para que a notícia chegasse mais rápida ao leitor. Então, foi necessário mesmo a indústria jornalística investir neste campo, porque já estava começando a ser a fins lucrativos. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os antecedentes do fotojornalismo. A utilização das fotografias nos jornais e revistas demorou mais de 50 anos após a sua invenção. Essa demora toda de mais de meio século aconteceu devido às dificuldades de técnicas de impressão. Naquela época, as impressoras eram como se fossem carimbos e só imprimiam em preto e branco. Aí, ao longo dos anos, alguns pesquisadores desenvolveram novas técnicas para a melhoria das impressões fotográficas. Com o aperfeiçoamento dessas imagens e dessas impressões, as revistas começaram a publicar mais imagens e aí surgiu um novo profissional nas redações, o repórter fotográfico.
O repórter fotográfico naquela época, eles eram escolhidos não pelo seu perfil intelectual ou então de conhecimento na área jornalística. Eles eram escolhidos pelo seu porte físico, ou seja, tinham que ser pessoas fortes. Pelo simples fato de as câmeras naquela época elas serem super pesadas. Pessoas fortes, elas conseguiriam manusear com mais facilidade as câmeras. A valorização desses profissionais só ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial, devido às tubulações que estavam acontecendo na política e na economia, e um lado bom, super favorável para a arte. Você sabe por que alguns acontecimentos viram notícias e manchetes e outros recebem tratamentos, digamos, meia boca? Um dos primeiros a pesquisar isso foi o alemão Albert Piesse, e para ele coisas relacionadas a Deus, igrejas, anjos ou homens civis podem virar notícias, sim. E como isso acontece todos os dias e sempre são coisas infinitas, cabe fazer uma seleção com os assuntos que merecem ser conhecidos e recordados, entende? Para ele, os assuntos como os prodígios, monstruosidades, maravilhas da natureza, tempestades fortes e outros merecem ser destacados. Depois, vem os assuntos relacionados a formas de governo, mudanças, acordos de paz e guerra, batalhas, vitórias e derrotas, novas leis, nascimentos e mortes. E por fim, temos também como origem desta ou aquela religião, autores, novas seitas, preceitos, ritos, perseguições e mortes aos mesmos, coisas que fazem parte natural da vida. No Brasil, os trabalhos começaram a ser feitos por Luiz Beltrão, e ele propôs, de acordo com suas experiências profissionais, 10 critérios para identificar os fatos noticiáveis. 1. A proximidade. 2. Proeminência. 3. Consequência. 4. Raridade. 5. Conflito. 6. Idade e sexo. 7. Progresso. 8. Drama e comédia. 9. Política. E 10. Exclusividade. Boa noite. Helena Buitoni, que é uma cientista da comunicação, ela procura responder a sua pergunta na sua publicação de 2007, que é: por que uma fotografia é considerada jornalística? Segundo a autora, a maioria dos estudiosos apontam a natureza indicial da fotografia como seu elemento fundamental nos seus usos e nas suas aplicações. O vínculo entre o referente e a foto é a pedra de toque que justifica a credibilidade e a veracidade dessa reprodução técnica que é a fotografia. Isso que ela quis passar para nós. Citando o pesquisador espanhol Pepe Baeza, Buitoni, ela cita duas categorias de fotografia de imprensa. Um ligado à fotoilustração, que se destina a descrever, a detalhar, a explicar, e o outro ligado ao fotojornalismo, que trabalha com atualidade, que trabalha com acontecimento na íntegra, que trabalha com o fato ocorrido, que captura o momento, sem manipulação das imagens. Para Barthes, na sua publicação de 1984, a fotografia ela é um atestado que o fotógrafo estava no local, ou seja, ela é um atestado, uma prova que ele esteve presente no momento do acontecimento. Desde o início, a fotografia ela é considerada como algo que não mente. Naquele tempo, todos os jornais eles reivindicavam a fotografia para dar mais credibilidade nas suas publicações. Isso tornava aquele jornal mais verdadeiro. Isso era incontestável. Mesmo antes de uma viabilização direta de impressão de fotografia, os jornais, para não perder a sua credibilidade, eles colocavam ilustrações feitas à mão dos momentos retratados por uma fotografia, e embaixo eles colocavam sempre o crédito, copiado de uma fotografia. Um dos primeiros jornais a usarem a fotografia corriqueiramente foi um jornal chamado Daily Mirror, criado em 1904, mas nesse caso o uso da fotografia não foi nada nobre. Eles usavam o jornal para a despolitização, eles usavam o jornal naquela época para o sensacionalismo, para desconstruir a notícia. O Daily Mirror
ele dava importância ao espetáculo. Como eu já falei, ele sensacionalizava a notícia por meio de fotos que não tinham muito interesse em informar o leitor. Na verdade, ele viciava o leitor com apenas uma olhada rápida, como por exemplo, um político discursando não tinha na foto aquela expressão do que ele queria passar, somente uma imagem de uma pessoa discursando sem muita emoção. Na verdade, tinha que ser clara, somente isso, sem se importar muito com a informação ou o tipo que ela queria passar. E isso não provocava muito esforço mental dos leitores daquela época, mas hoje o objetivo da fotografia é emocionar. Muitos estudiosos dizem que o mais importante na fotografia jornalística é pegar o inesperado, é pegar um acontecimento e às vezes uma foto não precisar de legenda, porque ela por si só já informa, já emociona, já faz rir, já faz chorar. Citando Barthes, nos atributos de uma ótima fotografia estariam os atos de comunicar, de testemunhar, de emocionar. Com isso, o leitor ele teria o seu desejo provocado não só pela informação escrita contida no jornal, mas ele seria convidado pela fotografia a partilhar daquela informação. Ivan Luiz Giacomelli afirma que, na época em que ele exercia a função de repórter fotográfico, lá em Santa Catarina, em meados da década de 80, um acontecimento importante só se transformava em manchete principal caso tivesse sido fotografado. Sem uma imagem fotográfica, aquela notícia perderia destaque e seria impressa no pé de alguma página interna. Tal fato ocorria mesmo que o acontecimento fosse importante e preenchesse os principais critérios de noticiabilidade. Em alguns dias da semana e para a edição dominical, não bastava a existência de fotografia para garantir destaque para o assunto. Tal fato ocorria mesmo que o acontecimento fosse importante e preenchesse os principais critérios de noticiabilidade. Em alguns dias da semana e para a edição dominical, não bastava a existência de fotografia para garantir destaque para o assunto. Era necessário que tivesse sido fotografado com filme colorido. Nestas edições, a capa e o miolo do jornal era impresso em cores, e se o evento tivesse sido coberto apenas em filme preto e branco, perdia importância na hierarquia noticiosa. Ivan Luiz Giacomelli enfrentou um dilema semelhante ao responder pela edição de notícias das editoras de política e de economia de outro jornal diário de Santa Catarina na década seguinte. As normas internas do veículo recomendavam o uso de ao menos uma fotografia em cada uma de suas páginas. Se o assunto principal do dia não dispusesse de fotografia, dificilmente teria o destaque merecido por sua importância, de acordo com os critérios de noticiabilidade. Se o assunto principal do dia não dispusesse de fotografia, dificilmente teria o destaque merecido por sua importância. Ivan Luiz Giacomelli afirma que fez uma pesquisa empírica como leitor eventual dos veículos locais, ao qual permitiu perceber o abrandamento das regras internas que permitiam o destaque de eventos importantes que não estivessem sido acompanhados de registro fotográfico. Outro fato observado pela pesquisa foi o aumento do uso nas capas de fotografias em tamanho destacado, mesmo quando não relacionadas com nenhuma das notícias que merecem destaque por meio dos jornais. Bárbara, será que você poderia, por favor, fazer as considerações finais? Obrigado.